Doutor, uma dúvida assim mais pontual sobre a complicação nas unhas, né, a onicomicose. A griseofulvina ainda é um medicamento usado ou já está em Não desuso? se usa mais. Grisofulvina hoje ficou restrita a tinea captis de criança. Grisofulvina hoje, eu posso passar depois até o esquema para vocês. Lá no grupo, muito legal o esqueminha de grisofulvina para tinea captis em criança. Não se usa mais em adulto. Grisofulvina praticamente não se usa mais em nada de adulto, não se Ela era usa usada mais. na onicomicose, né? Era usada em várias tinhas também. Não se usa mais. Hoje nós temos aí para onicomicose, nós temos o quê? A gente usa fluconazol, a gente usa itraconazol, impulso, a gente usa terbinafina, impulso, ou seja, eu tenho 3 opções muito boas, melhores que a griselfulvina, Ok. ok? Mais alguma pergunta? Vamos para frente? Tem um aqui, mas acho que é mais pra frente, que é sobre tratamento. É O vaselina e tratamento está mais na pelos frente. Aham. Então, vamos seguindo aqui. O diagnóstico da psoríase, ele é extremamente clínico. Clínico. Então, fazer uma biópsia ajuda? Tem que ter cuidado. Às vezes você faz uma biópsia e vem lá, dermatite contato. E o dermatite, né? O eczema crônico a esclarecer, aí o patologista coloca entre parênteses. Contato, atopia, ixi, mais um entrando aqui, meu Deus. Então, na. Vamos ver quem é. Alguém que saiu. Larissa de novo. Vamos de novo, Larissa. Todo mundo está vendo a imagem? Tá Estão sim. vendo? Então, o diagnóstico é clínico, porque você vai avaliar a lesão, ver os aspectos da lesão, a extensão, o quadro clínico como um todo. Aí você faz o diagnóstico. Você pode fazer algumas técnicas, como raspar a lesão, até com uma caneta, não precisa nem de uma lâmina de bisturi, mas se quiser raspar suavemente com a lâmina, você vai ver uma escamação branca, que a gente estivesse raspando uma vela. Isso é o sinal da vela clássico. É quando você raspa a lesão e sai um pó branco da superfície da lesão. A curetagem metódica de Brock, que é o sinal do orvalho sangrante, ou também conhecido como sinal de Auspitz, é uma outra técnica que você tem, só que aí você tem que usar uma curetinha dermatológica, se não tiver cureta, você pode usar uma lâmina de bisturi bem suavemente, raspando aos poucos. Nós vamos mostrar a imagem aqui, ó. Você vai raspando a lesão e ela vai fazer inúmeros pontos de sangramento, como se fossem gotículas, que são os vasos da derme, que estão muito superficializados, né? E que você, quando raspa, expõe esses vasos. Porque, apesar de ser uma pele que está hipertrofiada, né? Que está espessada, a parte da epiderme fica fina. E aí a derme avança e forma vasos que ficam mais superficializados. Aí, quando você raspa, sangra com muita facilidade, formando pontinhos, que a gente chama de sinal do orvalho sangrante. A histopatologia, como eu falei, confunde muito com dermatite de contato. Então, o patologista coloca lá, dermatite, contato, entre parênteses, atopia, contato, estase, tarará, e embaixo ele põe observação. Não é possível, por este exame, afastar a possibilidade de psoríase. Entenderam? Então, a biópsia pode vir o resultado como uma dermatite de contato e ser psoríase. Então, você tem que juntar a clínica com a histopatologia, quando você faz um histopatológico, você faz uma biópsia, para você poder fechar o diagnóstico. Quando você, isoladamente, apenas o anato patológico, nem sempre tem todos os sinais. Na patologia, nós temos aí os sinais de Munro, né, os abscessos, microabscessos de Munro, que é lá na epiderme alta, um abscessozinho que é visto na histologia. Na histopatologia, ele escreve abscesso de Munro, né? Então, mas nem sempre tem. Isso seria patognomônico, o microabscesso de Munro. Na histopatologia, é patognomônico da psoríase. A psoríase artropática é bastante interessante, né, gente? Você confunde muito com artrite reumatoide, porque ela adora mãos e pés, as pequenas articulações em geral, as interfalangianas ou metacarpofalangianas, né? Interessante. Pode ser deformante, eu já vendo que está vendo uma deformação nesta mão, só que ela demora mais, né? Ela não é tão sintomática quanto uma artrite reumatoide, ela pode ter dor,
tem as manifestações inflamatórias nas articulações, nessas pequenas articulações, né? Ela chama muita atenção, às vezes, só de uma mão, não tem simetria. Aqui é onde quebra a regra da psoríase. Geralmente ela é assimétrica, apenas em uma mão, não comprometendo as duas. Pode estar nas duas, mas ela é muito frequente, às vezes só numa mão, ou só de um dedo, ou poucos dedos, né? Chama oligoartrite ou monoartrite. Apenas poucas articulações acometidas, não é? E o que chama atenção, a gente chama isso de uma artropatia soronegativa. Então, é uma artropatia que diferencia do lúpus, diferencia da artrite reumatoide pelas sorologias. Ela é soronegativa, então FAN negativo. Fator reumatoide, em geral, é negativo. O VHS é aumentado, não é? E ela pode surgir antes da psoríase vulgar, mais extensa, ou isoladamente. Mas, em geral, até 40%, 60%, 80% das vezes, ela é mais comum junto com a psoríase vulgar. Então, não fiquem tão preocupados. O diagnóstico vai ajudar, vai ser, porque a pessoa tem a psoríase mais extensa. Cotovelo, joelho, né, couro cabeludo, e tem nas mãos também. Então, ela pode aparecer antes da psoríase vulgar na pele, junto com a psoríase vulgar na pele, ou até depois no seguinte sentido, você já está com quadro de psoríase vulgar, aí desenvolve uma psoríase artropática. Então, vou anotando as dúvidas aí que a gente vai tirando depois. E não vamos aprofundar muito nesse caso, porque isso é um capítulo bem extenso, porque ela atinge também a coluna, ela pode ser axial, pode atingir a articulação sacroiliaca, não é? E pode ter outras manifestações. Mas o frequente, em geral, é mãos e pés, oligoartrite, monoartrite, assimétrica, tá certo? E nós vamos ver depois o tratamento, existem medicamentos próprios para a psoríase artropática, né? Nós temos, em primeiro lugar, o metrexato, depois nós temos a ciclosporina, e em último nós temos os imunobiológicos, que estão sendo muito usados hoje em psoríase. É indicada a fisioterapia, é indicado anti-inflamatórios não hormonais, e o corticoide é uma dúvida. Alguns autores até usam corticoide, mas eu não uso de jeito nenhum. Não uso porque eu vou mostrar por que não deve usar corticoide em psoríase. Cuidado. Corticoide sistêmico. Os fatores desencadeantes e comorbidades, tem que abrir para o outro colega entrar. Hoje está punk aqui o negócio. Mais um colega. Ela também caiu, professor. É o Luciano agora. É que você está bombando. A nova glória, gente. A minha Luciana, também tá péssima, travou tudo. não está entrando? É problema da internet, será? Vamos lá de novo. As comorbidades e os fatores que pioram a psoríase. É muito interessante isso. A psoríase, ela melhora com a exposição à luz solar. Ou não? Melhora ou não? O que vocês acham? A luz solar melhora ou piora a psoríase? Acho que melhora. Hã? Isabel falou? Melhora? Acho que melhora. Melhora. Então, é uma doença que pegar sol é muito bom. Põe um paciente fazer banho de sol todo dia, entre as 9 às 10, 15 minutos, ou às 3 às 4 da tarde, 15 minutos. Muito legal, ajuda a tratamento da psoríase, como ajuda também da pitiríase rósea. Então, o sol é um anti-inflamatório natural. Então, não piora com o sol, ela melhora com o sol. Ela piora, sim, com o álcool, tabagismo, já foi observado associações de piora, né, agravantes, tabagismo e o álcool. E ela é bastante ligada e desencadeada, assim, estimulada, né, pelos medicamentos como o lítio, os beta-bloqueadores, aí entra o atenolol, cuidado, propranolol. O paciente chega com psoríase tomando propranolol, não vai melhorar. Propranolol é um medicamento que piora a psoríase. Atenolol, os beta-bloqueadores, pioram a psoríase. Anti-inflamatórios não hormonais pioram a psoríase. Ou desencadeiam crises. Lembra, a psoríase é uma doença incurável. Você vai ter o resto da vida. Você vai ter remissão com tratamento, mas ela pode ir voltando quando você usa um danado de um corticoide sistêmico e na retirada dele você faz o efeito rebote e ela piora e ela aparece de uma forma mais grave do que era antes. Isso que eu vou mostrar para vocês. Antimaláricos, né? Hidroxicloroquina, cloroquina, também podem piorar a psoríase. Não devemos usar. Doença de Crohn associada com psoríase, correto? Então, a psoríase, ela
associa com doenças autoimunes, doença de Crohn, veite. Agora, quando você entra em distúrbios psiquiátricos, psicossociais, ansiedade, depressão, síndrome metabólica, hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2 e dislipidemia hoje tem sido fortemente associado com a psoríase. Então, nós temos esse quadro que mostra para vocês aí, ó, a hipertensão arterial associa com psoríase em até 26, 27%. Obesidade associa com psoríase em 25%. Isso não é causa-efeito. Não quer dizer que o paciente tem hipertensão, ele tem mais chance de ter psoríase. É observado que tem mais frequência de psoríase em quem é hipertenso. Mas não que a hipertensão cause psoríase, obviamente. Essa associação existe. Dislipidemia está muito forte também. Em 20% dos casos, nós temos uma associação da dislipidemia, né, com psoríase. Depressão nem se fala, os estados emocionais muito fortemente ligados à psoríase. A gente fala que é uma doença que ela podia até ser caracterizada por uma psicodermatose tão forte, que é a manifestação do estresse, ansiedade, né? Na manifestação da doença, na piora da doença. Então, uma doença que tem, sim, um fator ligado à ansiedade e depressão muito forte, tanto que está aí ansiedade 15% em estudos randomizados, né? Doença hepática, gordurosa, não alcoólica, aí, ó, esteatose hepática, né? Ligada à dislipidemia, muitas vezes, 15%, o diabetes mellitus, insuficiência coronariana, tentativa de suicídio, asma, doença inflamatória intestinal, hepatopatia crônica. Então, hoje, o que está pegando mesmo é a hipertensão, obesidade e a dislipidemias ligadas à psoríase. Essa questão dos estados emocionais, psiquiátricos, isso já é antigo, né? Isso não é tão novo, não. Nós temos uma forma de psoríase, falando de forma clínica novamente, chamada psoríase em gotas. Ela manifesta mais nas crianças, nos adolescentes, nos adultos jovens, e ela vai dar essas pequenas plaquinhas, como confete, olha, redondinhas, de meio a 2 centímetros de diâmetro, escamativas, difusas, principalmente no tronco, membros superiores e tronco. E nesses jovens, né, de ambos os sexos, mas crianças, jovens, adolescentes ou adultos jovens, a psoríase gutata, ou em gotas. E ela tem uma característica muito importante. Ela vem precedida de uma infecção estreptocóxica de orofaringe. Ou então, agora mais comumente, o HIV também está produzindo essa forma de psoríase. Mas ela é muito interessante. A psoríase gutata em gotas, ela é precedida por uma amigdalite bacteriana, por uma faringite bacteriana aguda, produzida por Streptococcus beta-hemolítico, né? Então, esses streptococcus provocam a amigdalite, a faringite, e essa infecção estimula o surgimento da psoríase gutata. Como é que é a evolução dessa psoríase? Ela vai desaparecer? Ela vai permanecer? Em geral, ela desaparece com o tempo e pode virar uma psoríase no futuro? Uma psoríase vulgar? Pode. Ou ela pode simplesmente se tornar, desaparecer. Seria um caso raro em que a psoríase desaparece totalmente do nosso organismo. A psoríase gotada desaparecer com a idade. Mas também não é tão comum, mas existe a possibilidade.